Bom dia! A turma que vai ser abençoada hoje de manhã, por favor, vem aqui para frente, quem quer ser abençoado. Se não quiser, pode ficar aí atrás também, tá? Mas os abençoados podem vir aqui à frente, fica mais fácil para a gente falar, né? E vocês também participarem. Não fica... Você está envergonhado, meu irmão? Que é isso? Senta aqui, ó. Pode sentar perto da minha namorada aqui, não tem problema nenhum, vamos lá. Chega juntinho da gente aqui, para nós começarmos esse momento. Estava tentando empolgar vocês para adorar, né, e louvar o Senhor. O pastor trouxe uma mensagem tão bacana, poderosa, né, em que você tem que reconhecer a Deus, né, enxergar a Deus, o único Deus, né, e adorá-lo, né. Nós adoramos de diversas formas, né, adoramos através do serviço, adoramos através das ofertas, adoramos através da música, mas Deus gosta muito de ouvir a sua voz. Deus gosta de ouvir aquilo que vem do teu coração para Ele também. Então, quando você tem essa oportunidade, pensa que a nossa igreja é uma igreja batista, mas você pode adorar a Deus através da sua oração alta, do seu louvor. Tem momento, a gente vai falar, vocês param, tá? Mas a ideia é assim, para que vocês possam ficar à vontade, expressar aquilo que você tem ao seu coração. Como é gostoso, obrigado. Como é gostoso você poder chegar para alguém que você ama e falar, eu te amo, você é importante, você é essencial. Não sei se você fala isso para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, mas quando você fala, existe algo tão tremendo, tão profundo, tão marcante, né? Que a pessoa que está recebendo isso, ela fica impactada, e a gente que está falando isso, a gente fica liberado. Eu estou falando isso porque todo dia eu falo para minha esposa, né? Hoje é só eu e ela em casa, e Deus, né? E um monte de gente que chega, né, para visitar a gente, mas eu sempre, todo dia, falo para ela que eu a amo, que ela é importante para mim, eu não sei viver sem ela. Ela é essencial em tudo aquilo que eu faço. E ela já está se enchendo aqui, viu, gente? E é assim que Deus se sente. Quando você fala para Ele essas coisas, na adoração e no louvor, é assim que Deus se sente. Puxa, você sente isso de mim? Você pensa isso, né? Não que Deus necessite disso, mas Ele gosta de ouvir. Ele gosta de sentir. Ele é um ser, como você é um ser, e que precisa dele também. Bom, o pastor já pregou bastante para a gente, né? Só tirar o relógio aqui. O pastor já pregou bastante, acho que foi bem gostoso e a gente vai continuar sempre tendo oportunidade para isso. Nós estamos começando uma nova série de estudos nessa classe especificamente, de Escola Bíblica Dominical, aqui no templo e também pela internet. E o pessoal da internet pode vir participar conosco aqui presencial também, vai ser muito gostoso, ainda tem espaço para vocês que estão em casa. E para nós que estamos aqui, hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos que está baseada nesse livro. Eu, um servo, você está brincando? Né? Então a nossa tradução em português é eu, um servo, você está brincando? É um tema muito importante, muito apropriado para os dias de hoje, nós compreendermos o que é ser servo. E a diferença entre ser servo e escravo. E é o que nós vamos estar vendo hoje para isso. Para vocês terem uma ideia, o autor desse livro, né, eu o amo, ele é importante na minha vida, né? Nós trabalhamos juntos há 20 anos. Ele chama Charles Swindoll. E esse autor, ele é muito famoso no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tem vários best-sellers dele. E eu recomendo você, talvez, se você tiver condições de adquirir esse livro pela internet, que vai te abençoar bastante, né? A gente não ganha nada com isso, né? Não tem lucro nenhum, mas eu sei que você vai ser muito abençoado se você puder adquirir o livro, porque nós não vamos estar presos só à experiência dele, mas nós vamos estar compartilhando outras coisas, eu e a Ieda com vocês, sobre esse tema tão importante, eu, um servo, né? E entendermos a diferença
entre servo e escravo, e trabalharmos sobre essa temática durante esses tempos que nós vamos estar juntos aqui. O Dr. Charles Swindoll e eu trabalhamos no ministério. E é importante você conhecer um pouquinho o nosso ministério, que também é o ministério da nossa igreja, que a nossa igreja apoia e abençoa. E esse ministério chama Razão para Viver. Então, se você tem um papelzinho aí, anota. Nome muito difícil, né? razãoparaviver.org.br. Então, isso. E também rpv.org.br. RPV de Razão para Viver, né? rpv.org.br. E lá vocês vão ter várias mensagens, sempre uma mensagem nova todo dia, conteúdos bíblicos, artigos, oportunidades de você participar de projetos missionários. Então, ali, né, você vai estar encontrando um universo de conhecimento bíblico, que é o que nós trabalhamos. Nós enfocamos em ensinar a Bíblia de uma forma de excelência, com qualidade, e várias rádios, né, ou internet hoje, né, passam esse programa diariamente. Então, convido você a conhecer o nosso ministério que é apoiado pela nossa igreja, pelos nossos pastores, todos nós estamos envolvidos nele, de levar a palavra de Deus através da rádio, da internet, de imagens, de filmes, de conteúdos bíblicos, e vai abençoar muito a sua vida. E esse ministério está ligado ao autor do livro, Dr. Charles Swindoll. Ele já realiza isso há muitos anos, em várias partes do mundo, e nós estamos envolvidos com ele aqui no Brasil, tá bom? Então, vai lá, você vai ver uma foto bonita minha, trabalhada, né? Como é que chama o negócio lá de trabalhar as fotos? Photoshop, né? O pessoal vai dar aquele capricho, põe um pouquinho mais magro, né? Põe uma maquiagem. Então, ali você vai ter outros conteúdos importantes. Quando a gente lida com um tema tão importante como esse, e nós trazemos para vocês esse tema, é no sentido de nós entendermos para que existimos, para que estamos nessa vida. Qual é a razão de nós estarmos ainda vivos, presentes, né, nesse mundo? Qual o propósito disso tudo? Eu creio que você já parou para pensar sobre isso. Falou, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito de viver? Qual é o propósito que eu tenho de estar aqui ou fazer as coisas que eu faço? Então, quando você entende que existe um propósito, existe uma razão, existe uma razão para você, né? Isso te dá um direcionamento, te dá um encaminhamento das coisas, como você tem que lidar com a vida e viver a vida. Então, quando nós pensamos assim, puxa, é estudar, é trabalhar, é crescer, é trabalhar, é alimentar filhos, é toda essa vivência que a gente tem, qual é o propósito dela? Qual é a razão dela? Ou por que eu tenho que fazer essas coisas e como eu tenho que fazer essas coisas? Então, quando a gente trabalha nesse tema tão importante de servo, mas entendendo realmente o que é um servo, isso nos ajuda a encaminhar o que eu estou e entender o que eu estou fazendo e me abençoa no meu direcionamento, como eu lido com as coisas, como eu vivo todas as coisas. Mas você está falando, puxa, mas o que tudo isso tem a ver com servo? Por que a palavra servo é tão importante? A gente não dá muita importância a isso, porque para nós, dentro da nossa cultura, a palavra servo parece que é alguém que faz um serviço, um serviçal. Alguém que vai prestar algum tipo de serviço para nós, quase a nível de escravo, né? Então, ele vai trabalhar para nós, ele vai fazer porque eu pago, porque é o que eu quero, é o que eu determino. Então, a gente tem quase uma ideia de servo como escravo. Então, dentro do nosso contexto, quando a gente pensa, eu servo, você está brincando, eu contrato servos. Lá em casa, nós temos várias servas, né, Ieda? Né? A gente tem uma máquina de lavar louça, a gente tem uma máquina de lavar roupa, a gente tem uma máquina de fritar, são as servas da Ieda, né?
Então, faz um serviço para nós. A gente paga e espera que elas realizem aquilo. Senão a gente chama um técnico que dá um trato nisso, senão a gente joga fora. Então a ideia, às vezes, que nós temos de servo, é de um serviço prestado quase como alguma coisa de escravidão. Aí quando você liga essas duas ideias, servo e escravidão, e isso dentro do nosso contexto, é como nós mais ou menos imaginamos. E quando os pastores falam, olha, nós temos que servir, nós temos que ser servo, você já fica arrepiado, já tenta baixar debaixo do banco, né? Tenta passar essa palavra em cima da tua cabeça e para a pessoa de trás de você, né? Eu não, né? Você está brincando, eu servo, né? Mas nós queremos, durante todo esse período com vocês, estar trabalhando essa ideia fundamental de compreendermos literalmente, né, e de uma forma real o que é ser um servo. Começando hoje, entendendo que há uma diferença, apesar de parecer correlacionada a palavra servo e escravo, né, há uma diferença muito grande. Muito grande. Então, quando nós pensamos, agora tentando entender um pouco o que é ser um escravo, né, você fala assim, bom, escravo eu consigo entender. Nós não temos hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo ou em Jundiaí, mas nós temos em algumas outras regiões do Brasil escravos. Né, a gente viaja para o Amazonas, a gente viaja para o norte do Brasil, nordeste do Brasil, você acha pessoas em condições de escravo. Hoje eles dão um nome mais bonitinho para isso, mas são escravos. Que o que ganha não dá nem para pagar, o que come, o que alugue, e eles ficam nessa dependência eterna. E a gente que já visitou, já viajou bastante o norte, o nordeste do Brasil, trabalhou nessas regiões, você vê crianças escravas. Não só adultos, mas crianças, famílias escravas. Você fala, mas existe isso hoje? Existe. Existe, é real, é verdadeiro. Tem situações no norte do Brasil, que existem capangas ainda no dia de hoje, armados, para castigar pessoas que tentam fugir da escravidão, tentam sair daquela situação, ou levar essa informação para fora. Quando você vai tentar fazer uma reportagem, vai tentar fazer uma pessoa, veja aquela situação, aquelas pessoas são tiradas dali. Você tem que fazer escondido e ainda você não consegue tudo, porque você vê a realidade de lá. Então, quando a gente pensa em escravo, você fala, bom, aqui em Jundiaí, graças a Deus, a gente acredita que não tenha. Mas pode até ter uma pessoa em situação de escravidão. Como assim uma pessoa numa situação de escravidão? Olha, quando uma senhora que trabalha conosco já há alguns anos na nossa casa, a gente mora num condomínio, onde a gente tinha a nossa empresa lá e a gente tinha a nossa casa. Essa senhora trabalhava conosco ali, trabalha até hoje conosco. Ela contava as conversas com as outras prestadoras de serviço no condomínio, e você falava, meu Deus do céu, a pessoa não pode comer a comida que tem na casa, a pessoa tem que levar o lanche dela, tem que ter um serviço de escravidão, não é conhecida pelo nome, não é uma pessoa que é reconhecida. E aí a pessoa que estava trabalhando conosco fazia inveja com todas as outras trabalhadoras. Ah, não, as diaristas, né? Ah, não, o senhor Fernando, Dona Ieda, olha, é comida à vontade, eu abro a geladeira, eles me deixam tranquila, eu trabalho sem pressão, é aquela coisa, eles me ajudam. Então, nós temos situações que às vezes nós não nos deparamos que está numa situação quase de ser escravos. Veja, aquela situação às vezes de você passar na frente de um porteiro, ou de uma pessoa que trabalha no shopping, que está uniformizada, e você tratá-la como se ela tivesse o dever, a obrigação de servir você, porque ele ganha para aquilo, e ele tem que fazer aquilo. Você não sabe nem o nome dele, nem se interessa em ler a plaquinha do nome dele.
Você fala aí, onde fica a loja tal? O que é isso? Você já vai como dando uma ordem para ele, não reconhecendo a pessoa, mas tratando como se fosse um serviçal. Gozado, uma vez nós estávamos no shopping em Campinas, né? Eu e ele. A Ieda sempre fala para mim, Fernando, você não faz nada de errado. Você não faz nada, você está na internet. O pessoal sabe quem é você. O pessoal sabe... Eu não acredito nessas coisas, né? Mas a gente estava no shopping e eu fui pegar informação com um dos seguranças ali. Falei, fulano e tal. A gente queria saber onde é isso, ou é aquilo, tal. Ele me explicou e tal. Aí na hora que eu sentei com a Ieda para conversar com ela sobre aquilo, ele veio até mim. Ele falou, você não é o pastor Fernando? Ah, sou. Mas você é da igreja Memorial de Jundiaí? Não. De onde você me conhece? Ah, eu conheço da internet. Eu escuto as suas mensagens todos os dias. Aí, lógico, eu abracei ele, tirei fotografia com ele, né? A gente conversou um pouquinho. Hoje em dia, nós tratamos muitas pessoas que estão servindo a gente, às vezes sendo pagos ou não pagos, mas tratando como se fossem serviçais. Quase numa condição de escravo. Para um pouco me interessa o nome dele, o que ele faz, se ele está ali para me servir. Esse é o tipo de sociedade que a gente acha que não existe no nosso meio, aqui em Jundiaí, no Brasil. Lógico, à medida que você sobe para o Brasil, você vai vendo coisas que você não vai acreditar. Conta aqui para a gente, Tia. Você estava falando um negócio aqui. Questão de 6 meses atrás, o GRAECO e o Ministério Público pegou mais de 20 bolivianos na capital, trabalhando em situação análoga à escravidão, com costuras, com negócio. Então, não saíam, era exatamente proibido, como o senhor falou, pastor. Não saíam, comiam, bebiam ali, não tinha como sair nem para comprar pão, ou as coisas eram levadas a eles. E já estavam nessa situação há 7 meses, os passaportes deles foram recolhidos e ficaram nessa situação. Então, assim, não tinha o que fazer. Por alguma coisa, chegou no Ministério Público, o Ministério Público, junto com o GAECO, foi lá e interessante que era só pessoas que trabalham no Brás, e pessoas com posse, donos de várias lojas, escravizando esse tipo de pessoas. Coisa triste, né? Meu papelzinho está voando, né? Está teimoso, quer ficar com você, eu acho, né? Mas assim, né, o que o texto está falando é pura verdade, né? A gente poderia abrir, talvez, para você compartilhar alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ver que essa situação está muito próxima de nós. Tão próxima, que ainda preciso chegar no texto bíblico para nós hoje, né? Mas tão próxima, que às vezes, como eu trato a minha esposa, ou trato o meu esposo, tem esposa que trata o esposo assim, e tem pais que tratam os filhos com esse trato de escravatura. É isso que fala. De escravatura. Cala a boca. Quem manda aqui sou eu. Fica quieto. Eu tenho autoridade. O dinheiro está comigo. Não, você não sabe fazer. Nós tratamos uns aos outros nem como servo. A nossa fala e a nossa conversa é como se a outra pessoa fosse um escravo nosso. Como existia a escravatura aqui no Brasil. Em que as pessoas, a escravatura oficial, não tinham direito a nada. Nem a família, nem a nome, nem a língua. Eles só podiam servir, sem direito nenhum a falar nada. Às vezes nós temos atitudes assim dentro de casa. E nós não nos apercebemos que, quanto esposo, a minha esposa não é minha escrava, nem a minha serva, é minha cooperadora. O meu esposo não tem que fazer o que eu quero, o que eu mando, o que eu desejo. Ele é o meu cooperador.
Os meus filhos não são mini escravos, obedece, cala a boca, não fala nada, você não tem direito, você não sabe de nada, vai lá e se esconde no põe de castigo, bate, né? A gente já atendeu pessoas que, pelo amor de Deus, o menino apanhava com um cordão de ferro de passar. Ou às vezes com corrente, apanhava, literalmente o pai amarrava. Isso agora, nesse século. Pai tratando os filhos como escravos. Escravos aprendendo a obedecer. Escravos aprendendo a falar sim senhor, não senhora, eu vou fazer e tal. Até que um dia ele consegue o grau de libertação dele, vai para a faculdade, faz 18 anos, sai de casa, aí ele vai fazer tudo o que ele não fez. E não aprendeu a fazer direito em casa. Ele vai fazer para a vida toda, porque às vezes nós os tratamos assim. Você vê como está muito perto da gente, essa situação de escravatura? Lembra, o escravo não tem direito. Quem tem direito é o dono, o proprietário. Às vezes a esposa é a proprietária do marido. Às vezes o marido é proprietário da esposa. Ou os filhos. Agora, interessante que essa geração agora, né? Os pais são escravos dos filhos. Eu quero, você tem que me dar, você vai fazer, mas não posso, não tem dinheiro, não quero saber, você vai ter que arrumar isso, ajeitar aquilo. Os pais se tornam escravos dos filhos. E ai se não fizer. Não é chocante quando você vê uma criança esperneando no mercado? Eu quero, joga no chão, faz aquele escândalo todo, né, tal. E os pais não aguentam, acaba agradando a criança e fazendo o que ela quer. Então é incrível. Por mais que a gente fale, não, pelo menos escravos já não existe mais no Brasil. Mais ou menos, mas o sentido de escravatura ainda está entre nós, nas nossas relações e no nosso meio. Às vezes dentro da igreja a gente vê isso. Pessoas que acham que o outro tem que fazer para mim. Você sabia que a maioria das coisas que são realizadas aqui na igreja é de uma forma voluntária? As pessoas não recebem para fazer. E às vezes você trata aquela pessoa que te recebe lá na porta, ou lá no estacionamento, ou lá na lanchonete. Eu chego na lanchonete e nunca tem lanche para mim, não sei porquê. Depois eu explico por que não tem lanche para mim. Estão preocupados com o meu corpo, que eu tenho que emagrecer. Eu sempre sou o último da fila e nunca sobra para mim, na verdade. Mas a maioria das pessoas que servem na igreja, servem de uma forma por amor. Primeiro a Jesus e a cada um de nós. Quem já agradeceu os pastores? Quem já agradeceu os diáconos? A nossa igreja não é diáconos, conselheiros. São homens e mulheres que têm muitas responsabilidades, mas eles se dispõem a estar aqui, nos ajudando. Quem já agradeceu as pessoas que ficam lá no estacionamento? Vai, não, aqui você não pode colocar, porque eu não posso colocar, aqui é o meu dever, eu quero. A pessoa brinca como se o coitado lá fosse ganhar muita grana ou resolver a situação. Não. Nós vamos tratar com respeito e amor. Então, só estou trazendo esse assunto, não quero, tem muita gente maravilhosa na nossa igreja, por isso tem muita gente servindo. Tem muita gente que tem esse senso de servo, não de escravatura, mas aquela pessoa que entende aqueles que estão servindo, e são graças a Deus por isso. Por isso nós temos 150, já pensou? 150 pessoas servindo com as crianças. Gente, precisa de alguém para servir esses 150. Eles estão servindo as nossas crianças. Quem está servindo essas 150 pessoas? Você agradece? Puxa, obrigado, olha, meu filho mudou, foi muito jóia que ele está aprendendo aqui, olha, eu não sei o que eu faria se você não entregasse aquela liçãozinha de casa para ele, porque é quando eu faço a minha devocional também, é quando você me ajuda. Quer dizer, quantas pessoas você tem lidado dessa maneira? Então a gente está trabalhando um pouco sobre essa coisa de escravo, servo, o sentido de
escravatura e tudo mais. O Brasil, infelizmente, nós temos uma péssima história em relação aos escravos. Foi um dos últimos países no mundo a tirar a escravatura no Brasil. A escravatura no Brasil. E tem uma história muito bonita de uma igreja batista que ela se reunia muitos anos atrás, na época ainda que existia a legalização dos escravos, aqui sendo escravos aqui no Brasil. E nessa igreja batista, havia um escravo que sempre sentava e vinha ali assistir o culto, discretamente. Terminava o culto, ele voltava, então ele tinha essa prática, se escondia, se abaixava, não queria se mostrar presente, mas ele estava ali no culto sempre. Resumindo a história, quando o seu senhor descobriu que ele estava saindo livremente para ir a um culto, para isso, ele proibiu, além de castigá-lo com isso. O que essa igreja batista fez? Junto da Junta de Missões Mundiais, missões que trabalham e levantam recurso para missões, para abençoar pessoas. Esse pessoal da igreja, da junta, que era pequenininha ainda, fizeram uma oferta e compraram esse escravo. A primeira oferta missionária batista do Brasil foi para liberar um escravo, para que ele pudesse adorar e louvar ao Senhor. Eu acho isso muito lindo, é uma história magnífica e verdadeira para nós. Mas quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa que, claro, aqui no Brasil, nós éramos dominados pelos capitões que se beneficiavam com esse tipo de ação, mas houve um período em que a Inglaterra se arrependeu de ter introduzido esse tipo de escravatura no mundo, porque escravo sempre existiu, gente. Escravatura sempre existiu, mas não num modo, num sistema comercial, como foi essa última terrível do mundo inteiro. Não, na África sempre existiu escravos entre eles, na Europa sempre existiam escravos entre eles. Escravos, eles eram conquistados pela guerra, por dívida, por recompensa. Entre até os judeus existiam escravos. Era maneira e uma moeda de se pagar uma dívida, ou se render a uma outra nação que dominou a nossa nação, e para me manter vivo, eu me punha como escravo daquela outra nação. Então a escravatura não é só aquela história do recente terrível que nós tivemos, dos negros africanos vindo para o Brasil ou para outras partes do mundo, mas sempre existiu na humanidade. Na história da humanidade, isso sempre esteve presente. Essa última, em termos globais e terrível que nós tivemos sobre os negros escravos no mundo todo, foi introduzido por um país capitalista, um país que dominava o mundo naquela época, e hoje eu tenho certeza que está muito diferente, que foi a Inglaterra mesmo. Os seus navios mercantes, comércio ativo, as colônias, eles introduziram esse tipo de escravidão. E isso ficou séculos, infelizmente. E o Brasil entrou nessa, olha aí, é para você, viu, irmão? O Brasil entrou nessa, e por muito tempo, séculos, a gente ficou escravo dessa cultura. Por isso que você, na sua cabeça, você tem essa ideia de servo, de escravo, de escravidão, sobre essa nossa história. Mas esse mesmo país que fez essa desgraça mundial, principalmente com os nossos irmãos africanos, nesse país se levantou um homem chamado William Wilberforce. William Wilberforce. William Wilberforce. Por que a gente está falando Wilberforce? Porque o Fernando vai falar de um filme, e é bom você pegar o nome dele, porque é a história de William Wilberforce.
Eu não vou falar, você já falou, amor. O filme chama Jornada pela Liberdade. Quem já assistiu esse filme? Cara, você tem que assistir, é fabuloso. É fabuloso. Conta a história desse homem, né, que, junto com outras situações ali, que eu não vou dar um spoiler, né, no filme, mas lutou contra o governo britânico, lutou contra a cultura para a libertação dos escravos. Se partisse da Inglaterra, onde tudo começou, poderia influenciar o mundo todo, como isso aconteceu. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outras partes do mundo. E esse homem, né, era cristão, era vocacionado. E ele, no empenho político dele, brigou e lutou para que se mudasse essa cultura e esse tipo de comércio lucrativo no mundo todo. E o filme conta a história dele e de todo esse enredo da escravidão, desse período próprio, que foi terrível, e ele vai abordando com paciência, amor, política, da dependência de Deus, no conselho de homens de Deus, e suportado, né, por homens de Deus, conseguiu mobilizar e mudar a lei na Inglaterra, mudar a cultura na Inglaterra, e com isso mudar o resto do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil foi forçado pela Inglaterra, por razões econômicas, lógico, né, a não ter mais escravos, a navios negreiros para o Brasil, porque senão não teria mais comércio internacional com o Brasil. A Inglaterra dominava o comércio mundial, eles tinham os primeiros bancos, os bancos que emprestavam e faziam todas as transações. E o governo inglês falou, se vocês continuarem usando esse tipo de trâmite, esse tipo de trabalho, vocês não terão mais comércio internacional. E o Brasil fingiu que aceitou a lei, fingiu que aceitou aquela dimensão, né, diminuiu bastante, né, por pressão do governo inglês e desses homens. E homens que vieram como depois, né, muito depois na história do Brasil, pastores evangélicos desse país para trabalhar aqui no Brasil, como homens de Deus, trazendo a libertação não só para os que eram escravos, mas também para os índios que eram tentados se fazer, né, como escravos aqui. Então a história do Brasil está muito relacionada a tudo isso, e isso mexe com a nossa cultura. Está dentro de nós muitas dessas coisas que são verdadeiras, são fantasias. E às vezes quando a gente ouve a palavra servo, isso me dá um certo temor. Porque me leva à experiência de pensar que eu vou ser um escravo. E eu quero mostrar para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de parecer, em alguns aspectos, isso. Vamos ver então isso na Bíblia. Quando você vai para Êxodo, você tem isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 7, quem pode ler para mim? Oh, perdão, Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9. Quem pode ler? Êxodo, está lá no Velho Testamento, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Quem pode ler aqui no microfone, que a minha voz já está falhando? Vamos lá, você. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O que a gente aprende nessa passagem bíblica, de uma forma geral? O que você entende
que você entende? Deus é a favor ou contra a escravidão? Contra, né? Totalmente contra. Ou ele é a favor? Deus não é somente contra, mas Deus fica indignado com aquela situação. Ele não só fica contra, como é indignado, mas o que acontece também? Ele age, ele faz alguma coisa por amor e compaixão àquelas pessoas. Então você vai ver várias histórias no Velho Testamento, entre judeus, aqui no caso egípcio, mas depois você tem outros países, outras nações, entre o próprio povo judeu, sempre essa situação de escravatura presente. E você vai ver sempre Deus presente, ficando indignado, contra e principalmente agindo a favor. Deus não deixa isso impune. Deus vai trabalhar. Então, quando você pega o Velho Testamento, você vai ver inúmeras histórias, né? Até entre o povo judeu. Incrível isso, né? Eles faziam escravos deles mesmos. Se você pegar o livro de Neemias, quando eles estão reconstruindo as muralhas, reconstruindo lá o templo, a cidade, mobilizando todo mundo para trabalhar, de repente, alguém se achou mais importante e mais poderoso, com mais posse, e começou a escravizar o outro, judeu, para ser escravo deles. E tinha que, judeu que às vezes devia, e tinha que pagar essa conta, entregando um filho para ser escravo. E se o filho não era suficiente para pagar aquela conta, ele tinha que entregar a esposa. E se a esposa e o filho não eram o suficiente, ele tinha que entregar a vida dele, a família inteira dele. Quem já assistiu aquele seriado The Chosen, isso, né? Como é que é ele? The Chosen. Quem já assistiu? É lindo, né, gente? É muito bacana. Vocês vão encontrar isso lá. Mas mais do que lá, está na Bíblia, viu, gente? Você vai achar essa situação, essas histórias na Bíblia. Então, em todo o Velho Testamento, você vai achar Deus interferindo, não só observando aquilo, não só ficando indignado com aquilo, porque Ele não criou o homem, o ser humano para aquilo, mas Deus interagindo pesadamente sobre aquilo. Se a gente pegar a história do Brasil, e as pessoas que usufruíram dessa situação, a desgraça sobre a família dele, sobre ele, são geradas até as gerações de hoje. Até hoje, não, mas até hoje existem esses capitões, existem esses políticos, existe, e você pode ter certeza que o juízo de Deus está pesando a mão sobre cada um deles. E Deus está olhando por todos aqueles que estão vivendo em situação de escravidão. Bom, vimos no Velho Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem a mesma indignação. Você vê o mesmo Deus tentando, fazendo, indignado com todo aquele sofrimento e interagindo na história. Porque naquela altura do Novo Testamento, que é o que a gente está se vendo agora, já haviam se passado 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, né? A história do Velho Testamento, Malaquias, e do Novo Testamento, 400 anos. E esse povo sofrendo, esse povo escravizado, esse povo perseguido, ou por guerra, ou por dívida, ou por qualquer outra coisa, esse povo estava vivendo isso. E sabe como Deus respondeu a tudo isso? Quem sabe? Novo Testamento. Quem Deus enviou para interceder? Nada menos do que Jesus Cristo. Pagar o preço pela libertação de todos nós. A escravatura existia no Novo Testamento. Você vai encontrar situações de histórias no Novo Testamento falando sobre escravos, sobre servos.
Mas talvez uma das histórias mais fortes sobre escravos, talvez que nós encontremos na Bíblia, no Novo Testamento, existem várias, mas eu vou pegar só uma para vocês. É um livro que talvez você nunca parou para ver na Bíblia. Que se você folhear o Novo Testamento, você vai passar ele com duas mãozadas, assim, já passou, né? Que é, qual o livro, irmãos? Que fala sobre, ou lida com esse assunto. Tem um livro chamado Filemão, tem, que trata de um Onésimo. Você nem sabia, né? Mas tem aí. E o apóstolo Paulo vai lidar com essa situação da maneira cristã, da maior clareza e objetividade, como isso tem que ser lidado e tirado do meio do povo. E toda a história cristã é de libertação. Libertação ali que eles pensavam sobre o governo romano que estava em cima deles, era a libertação da situação econômica, a libertação de tudo aquilo que eles estavam passando. Então a experiência cristã, a mensagem cristã sobre escravatura é uma coisa que Deus detesta, Deus abomina, Deus rejeita e Deus age. Então, quando às vezes você está tratando uma pessoa do seu lado, ou do seu arredor, ou do seu trato, de uma forma quase de análogo à escravatura, às vezes não de bater, mas no trato verbal, no trato de responsabilidade, você tem que fazer isso por mim, então nós estamos agindo errado. E quem vai lutar contra isso, quem vai interferir sobre isso, é o nosso próprio Deus. E às vezes você não sabe porque muitas coisas estão acontecendo na sua vida. Mas porque em vez de ser servo, em vez de você tratar como servo, você está tratando como escravo. De diferentes níveis de tratamento. Aquela pessoa, aquela situação, aquele momento. Então, quando a gente pensa sobre isso, vamos pegar, quem pode ler para mim? Marcos, capítulo 10, 45. Tem que ler no microfone aqui para mim. Marcos, e outra pessoa pega Marcos, capítulo 20. Marcos, capítulo 20, versículo 25 e 28. Então, vamos ver Marcos, o livro de Marcos, capítulo 10, 45, depois Marcos, capítulo 20, versículo 25 e 28. Quem pode ler para mim? Dá para pegar o microfone aqui? Só um minutinho, só quem está lendo? Você pega o microfone para todo mundo te ouvir. Que alguns não trouxeram a Bíblia, né? Então é bom. 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual é a ideia de Jesus em relação ao serviço? Né? É bem o oposto do que essa sociedade prega. Não, você veio para me servir. Você está aqui para me atender. E Jesus fala, não. Ser cristão, você luta pelo direito de servir ao próximo. De amar ao próximo como você se ama. Então a nossa cabeça começa a se formular diferente do que essa sociedade hoje que nós vivemos. Que é tudo a mim, para mim, comigo, de mim, e aí vai, né? A mim, né? Tem pessoal que não fala amém aqui na igreja, né? Já viu? Em vez de falar amém, fala amém, amém, Senhor, amém, a bênção, amém, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade assim, egocêntrica, narcisista, em que ela quer só para ela. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca?
Qual a tua última lembrança de que você deu alguma coisa sua sem esperar que aquilo tivesse algum retorno para você? Quantas vezes você buscou fazer um favor para alguém que não poderia te retribuir esse favor a você? Esse é um exercício, isso não é a nossa natureza. A nossa natureza é ser egoísta, narcisista, centralista. Mas quando eu conheço a Cristo, Ele muda o meu coração. Não é que agora eu começo a ser, mas eu conheço um caminho e alguém que vai me ajudar a ser assim. Enxergar o outro como a mim mesmo. E por enxergar o outro como a mim mesmo, eu atendo a necessidade do outro. Você já foi atendido por alguém. Alguém já esticou a mão para você. Mas isso não pode ser um ato isolado, único na sua vida. Mas esse deve ser um exercício contínuo para você, sempre, na vida dos outros. Eu lembro da nossa igreja anterior, as pessoas, né, era uma igreja muito grande, e as pessoas tinham irmãos que tinham muitas necessidades. E a gente, com cestas básicas, tentava atender às necessidades que existiam ali dentro, para ninguém ter problema nenhum. E eu lembro que uma das práticas que a gente introduziu lá, a pessoa vinha buscar a cesta básica, aquela alegria, aquela felicidade, puxa, vai me ajudar esse mês, ou esses 15 dias, vai ser maravilhoso. Glória a Deus, é isso aí, a gente está aí para isso. Só que tem uma coisa, você vai ter que dar 10% da sua cesta básica para alguém. Você vai tirar o açúcar, ou 1 quilo de arroz, ou alguma coisa, e a pessoa já fica, mas como assim? Eu preciso. Não, mas é minha cesta. Não, é meu direito. É só para mim. A minha família tem necessidade. E nós introduzimos essa prática. Olha, você só vai ganhar uma cesta, não é para a igreja, mas se você procurar alguém e dar alguma coisa da sua cesta. E quando as pessoas começaram a praticar isso, né, elas começaram a ser abençoadas, não só com a nossa cesta, mas porque agora elas estavam abençoando. A bênção vinha de Deus de diversas maneiras e de diversas formas para a vida dela. Aí depois ficou fácil todo mundo entender que tinha que dar o dízimo da cesta básica. E aquela cesta básica seria por um tempo, porque a providência de Deus viria na vida dela por um emprego, por um trabalho, por um serviço, por alguma coisa. Então, quando nós imaginamos que Deus nos chamou para sermos servos, não escravos, mas servos, que Ele morreu para nos libertar da escravatura, mas morreu também para nos ajudar a servir. Quem eu estou servindo? Eu sirvo a Ele, é fácil. Eu a amo, ela está comigo. De alguma forma eu sou beneficiado quando eu sirvo ela. Lavo a louça para ela, ela fica toda feliz, né? Aí depois ela vai e faz uma comida gostosa para mim, né? De vez em quando eu pago a unha para ela, né? E aí a gente vai, isso é fácil. Mas beneficiar o porteiro do nosso prédio, ou beneficiar alguém que eu não conheço na rua, ou beneficiar às vezes um trabalhador, a gente tem a empresa, né? Alguém que trabalha conosco que não vai nos dar nada, às vezes não dá trabalho, né? Mas beneficiar aquela pessoa, aí está a benção. Aí eu estou aprendendo a ser cristão e entendendo que Jesus morreu para tirar eu como escravo e me libertar para que eu venha a servir. Quem pode ler para mim então a próxima passagem? Marcos capítulo 20, versículo 25 a 28. Quem vai ler para a gente? Calma, gente, é só um de cada vez. Me ajuda aí. Eu já estou perdendo a voz. Não é Marcos? Não é 20? Será que não é? Eu acho que eu marquei errado. Deixa eu só ver se eu... Será que é Marcos? Não é, né? Será que é Mateus, gente? Eu marquei Marcos. Estava tão empolgado, né? Bom, se não der certo esse, tenta Filipenses 2, então. Depois eu resolvo na próxima aula se é Marcos, Mateus ou
qual deles, né? Mas assim, Filipenses capítulo 2, versículo de 3 a 5. Nós vamos ver o altruísmo, né? Nós somos chamados para isso. Quem pode ler para a gente? Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. Quem pode ler? Quem vai ler? Maestro, por favor, lê no microfone então, maestro, para as pessoas acompanharem. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Tremendo, né, gente? Então nós estamos aprendendo a ter os mesmos sentimentos que Cristo tinha. A Ieda vai vir aqui. Nós vamos aprender a ter os mesmos sentimentos. Não é bonito isso? Já já uma pessoa vai olhar para você e falar: nossa, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa especial. Você é uma bênção na minha vida. Muito obrigado. Ela vai enxergar o amor de Deus na sua vida. Porque nós estamos nessa jornada cristã aprendendo a ser como Cristo fez. Ninguém sabe, eu não sei. Nós estamos numa jornada aprendendo juntos isso. Hoje a gente está tentando tirar essa ideia de escravo totalmente errado. Estamos introduzindo a ideia de sermos servos, como Cristo nos serviu, como Ele nos atendeu. A maior lição que Ele deu para os discípulos foi quando Ele lavou os pés dos discípulos, falando: olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou... Jesus Cristo, né? Precisa aprender a falar com o microfone, né, gente? Vocês falam aí quando não estiver ouvindo, né? Jesus, quando Ele lava os pés dos discípulos. Mateus, capítulo 20, olha aí, viu? Então lá, Mateus, capítulo 20, aí ela vai ler para a gente, e ela encerra esse momento para a gente também. Pronto, era Mateus mesmo, tá? Esses textos bíblicos todos que foram lidos, vocês vão receber para poderem ler com calma durante a semana. Então, dentre eles é esse. Jesus os chamou e disse, tem todo um contexto muito bonito nesse texto, e vocês vão ter tempo de ler em casa, mas Mateus 20, 25 diz assim: Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. O escravo no sentido de a pessoa que não tem direitos próprios, pessoais, né? Como a gente colocou aqui. É interessante, porque quando você vai ver como alguns apóstolos se apresentam nas cartas apostólicas, né? Que a gente vê no Novo Testamento, eles se introduzem como Paulo, servo de Cristo, Paulo, Timóteo, e aí eles vão se introduzindo como servos de Cristo. Há uma menção onde eles também falam escravo de Cristo, porque o grau de consciência de que nada pertencia a eles, nada era deles, eles se colocam como verdadeiros escravos, pessoas que não têm o direito nem de ser chamado de servo, mas de escravo. Tal grau de entrega, de reconhecimento. Eu não sei que hora que acaba. Mais 5 minutos. Então, nós vamos pensar o seguinte, nós vamos passar para o pastor Oswaldo, esses textos todos, já prometi para ele, era para a gente ter mandado, mas a gente não mandou, mas nós vamos mandar, para que você receba esses textos que foram falados aqui, a ordem de como foi a aula de hoje, para você pensar.
Nós ficamos tão felizes de ver que quando vocês estavam estudando, nós estávamos estudando não disciplinas, como é que vocês estavam usando, não é disciplinas espirituais? Os hábitos, né? A gente usa o termo disciplina, porque a gente sempre pensa que disciplina é apanhar. Você vai ser disciplinado, você já sabia que você ia tomar umas coças. Mas disciplina é alguma coisa que põe ordem. Quando você tem disciplina física, é aquela pessoa que vai caminhar todo dia, que vai para a academia todo dia. É uma pessoa disciplinada nos exercícios. Então, disciplina não é uma palavra ruim, é uma palavra muito boa, né? Então, nós vamos passar esse roteiro dos textos para que você possa se disciplinar em casa e ler esses textos com mais calma, com mais tranquilidade. Mas nós vamos passar uma tarefa também para essa semana. Tarefa para você praticar, porque não adianta só a gente conhecer. Se a gente não praticar, não vai mudar a nossa vida. Vocês viram isso quando estavam estudando os hábitos. E a gente ficou feliz de ver, né? Continuem nesses hábitos. Ouçam os textos, pega lá no aplicativo, ouça, leia, anote, ore sobre isso. Porque a Bíblia só vai nos transformar quando ela fizer a nossa leitura. A gente faz a leitura da Bíblia, mas quando a Bíblia faz a nossa leitura, é quando a gente começa a colocar aquilo em prática. Então, para essa semana, a primeira tarefa que nós vamos ter é reconhecer o outro. Reconhecer a outra pessoa. Se você não tem o hábito de agradecer, você vai agradecer mais essa semana. O marido fez o cafezinho, agradeça o seu marido. Meu marido sabe que o café dele é uma marca registrada. Tanto é que agora todo mundo na família está nessa vibe de fazer café. Os amigos, está todo mundo comprando moedor de café para fazer café e tal, porque tem toda uma teoria, mas essa eu só conto em encontro de casais, sobre o café. E o Fernando faz o café, mas agradecer o café, né? Agradecer quando o outro fez alguma coisa para você, tá certo? Porque a gente pensa que a pessoa já sabe. É que nem falar eu te amo. Mas já falei que eu te amo. Quando você falou? Há 20 anos atrás eu casei com aquela pessoa, eu falei. Não, é para falar sempre. Mas a gente às vezes faz isso em casa, um com o outro. Obrigada, tal, agradece. Mas essa semana você vai pensar em alguém que fez alguma coisa para você e você gostaria de agradecer novamente para essa pessoa. Pode ter sido uma professora. Mas como é que eu vou achar? Bom, hoje tem Facebook, tem Instagram, você vai achar essa pessoa. Mas é uma pessoa que eu não vou conseguir lembrar. Bom, às vezes a pessoa já morreu, como é que eu vou agradecer? Não vamos fazer nenhum trato aqui de agradecer o além. Nós vamos, talvez, reconhecer essa pessoa para um filho dela, para uma pessoa próxima dela. Mas ela mora longe, eu não sei onde mora. Bom, você vai tentar fazer isso para alguém que seja possível. Reconhecer o outro e agradecer o outro. Comece entre nós, em casa, agradecendo. Agradeça seu filho quando ele arruma a cama. É o dever dele, não preciso agradecer. Mas reconheça. Filho, que bom que você arrumou. Nem que você tem que ir lá arrumar de novo, porque às vezes não fica exatamente como você quer. E às vezes você tem que fazer isso com as coisas que o marido faz também, né? Eu lembro o Fernando arrumando a mesa. Eu sempre arrumei. Eu sou do tipo que assim, eu arrumo a mesa do café no outro dia, porque eu quero exatamente do jeito que eu gosto. Assim, o pratinho do pão, a xícara com pires. Hoje a gente só usa caneca, assim, né? Mas o garfinho, a faca do lado, o suquinho, a manteiga, tudo arrumadinho. Se tiver flor em casa, eu ponho flor na mesa. E aí o Fernando um dia foi arrumar a mesa do café. E eu cheguei lá, estava a toalha, uma pilha de prato, uma pilha de... Eu falei, não é possível que ele foi casado com outra pessoa, esses tantos anos casado, ele nunca viu. Eu falei, não, amor, não é assim que eu arrumo a mesa. Mas a gente... Não, vamos arrumar a mesa.
que é o momento que a gente está ali, né? Às vezes a comida é simples, é o arroz, é o feijão, é um ovinho frito, e ovo frito é uma excelente comida, não é comida não é desvalorizar, mas por que é isso? Porque você reconhece o trabalho do outro. Né? Às vezes a gente reclama muito, mas não reconhece. Então, tarefa dessa semana? Reconhecer. Então, eu vou reconhecer o outro e vou agradecer. Vou praticar esse reconhecimento do outro agradecendo. É mais fácil para os homens ou é para as mulheres? As mulheres já falaram, para as mulheres. É verdade, homens? Às vezes os homens se expressam menos, então, mas aqui, gente, a gente não está para reproduzir a cultura externa, nós estamos fazendo uma cultura de servos de Cristo. Na nossa cultura de servos de Cristo, a gente não tem que ter vergonha de beijar, de agradecer, de abraçar, porque nós estamos em outra cultura, nós somos uma cultura do reino de Deus, compreende? Então você não fala, mas não é meu jeito, eu fui criado de outro jeito, mas agora você está sendo criado por Cristo. Você está mudando a sua cultura pessoal, para ter uma cultura de servo. Compreende isso? E as mulheres também, de servas, porque a gente às vezes também fala demais, né? E aí também outra pessoa já fala, não, já te reconheci, deixa embora. E já está reconhecendo demais aqui. Não. Essa doçura, essa mansidão, porque nós estamos construindo o quê? Uma cultura de servos de Cristo, que não tem vergonha de agradecer, que não tem vergonha de beijar, de abraçar, de trazer flor, né? De fazer uma coisa especial para o outro. E a gente está falando de casais aqui, mas tem pessoas que não são casadas, mas podem fazer isso para os amigos, podem fazer isso para o chefe, né? Para a sua chefe, às vezes aquela pessoa chata e tal, mas você está agradecendo a ela, reconhecendo a outra pessoa. Vamos, então, trabalhar nessa cultura de sermos servos de Cristo, e aí domingo que vem a gente complementa com um pouco mais. Tá certo? Tudo bem? Vamos passar a palavra para o pastor Oswaldo. Obrigada, pastor. Pastor Fernando já vai orar encerrando. Só para a gente alinhar aqui, como vocês vão receber essas tarefas e esses textos. Então a gente vai colocar isso na descrição do vídeo. Todas as aulas da IBD são gravadas e nós temos lá no YouTube, então, os vídeos. Hoje, se você entrar lá no YouTube, essa aula ela está em 2 horas, porque tem o culto e a aula junto. Depois que a gente faz o corte, fica somente a aula. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo. E você que já tem o aplicativo, você vai receber uma notificação com os textos e com a tarefa. Então, se você ainda não tem o aplicativo, baixe o aplicativo, porque a gente vai enviar uma mensagem para você e lá no aplicativo aparece naquele ícone notificações. É só você clicar lá que você vai receber todos os textos e o desafio. Então, 2 canais para você receber, ou na descrição do vídeo ou no aplicativo. E se você não tem o aplicativo, faça, né, essa instalação no seu aparelho, porque ali tem todas as comunicações da igreja. Combinado? Vamos orar para a macarronada? Pastor Fernando vai orar então agradecendo. Próximo domingo a gente está começando a classe Novos Membros, aí a gente está longe de vocês. Agradecer a macarronada então. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse alimento espiritual que o Senhor nos deu logo pela manhã, no culto e agora aqui na classe, e nós nos sentimos reabastecidos para vivermos mais perto do Senhor, sendo a imagem e semelhança do Senhor nessa vida. Nos despeça agora para os nossos lares, abençoando a nossa comunhão com os nossos familiares e abençoando muitas outras pessoas. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.